Boa noite a todos. Mais uma vez quero externar a alegria de estarmos juntos, reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa que, através do Consolador prometido, Cristo nos enviou para nosso aprendizado, para nosso aprimoramento, nosso engrandecimento, para servir como um guia para as nossas ações, rumo ao nosso crescimento espiritual. No dia de hoje, vamos iniciar um novo tema, um tema bastante interessante, a emancipação da alma, questões 400 a 455 do Livro dos Espíritos. A emancipação da alma, os momentos em que, estando encarnado, um espírito consegue emancipar-se, consegue libertar-se do corpo material e tem a oportunidade de visitar o mundo espiritual. Então, vamos verificar como isso acontece, as situações em que acontece e a melhor forma de nos prepararmos para aproveitar estas oportunidades em que, estando encarnados, nós podemos viver um pouco da vida espiritual. Inicialmente, vamos falar a respeito do sono e dos sonhos. O princípio inteligente, que mais tarde vai se transformar no espírito, vai se preparando durante toda a jornada evolutiva. Dorme e sonha. Portanto, sonhar não é um privilégio ou uma característica da espécie humana. Os animais também sonham. O que existe são diferentes realidades com relação ao sonho. O sonho do espírito encarnado é diferente do sonho que os seres da natureza, enquanto princípio inteligente, podem desfrutar. O princípio inteligente, vivendo as experiências anteriores à humanização, ele vai treinando tudo aquilo que é importante para quando ele se tornar um espírito, com E maiúsculo, uma individualidade. Tudo aquilo que ele precisa saber para ter uma relação saudável com o corpo. E mais tarde, quando já na espécie humana, começa a viver realmente aquilo que o sono lhe pode propiciar. Então, enquanto princípio inteligente, nós vamos treinando, nós vamos nos preparando para a vida em espírito. O sono para o espírito encarnado corresponderia a um momento de recreio numa escola, mas um recreio que pode ser inteligente, um recreio que pode ser proveitoso, mas isso tudo depende do espírito. Durante o afrouxamento dos laços, pois o corpo precisa de descanso, o corpo estando adormecido, o espírito pode se utilizar daquelas horas para viver um pouco o mundo espiritual. O corpo precisa descansar, o corpo precisa do sono, o espírito não precisa. O espírito ele não tem necessidade de descansar. Então, enquanto o corpo descansa, o espírito pode aproveitar essas horas para viver um pouco no mundo espiritual.
É como se durante algumas horas o espírito pudesse retornar à situação de espírito errante. Porque a alma jamais fica inativa. A alma pode lançar-se pelo espaço e entrar em relação com o mundo espiritual. Durante esse período em que o espírito fica no mundo espiritual, ele vai aproveitar e ir em busca de seus interesses. Então, enquanto o corpo dorme, o espírito tem a oportunidade de viver a sua vida espiritual. E o sonho, o que é o sonho? O sonho é a lembrança do que o espírito viveu durante o sono do corpo físico. Repetindo, o sonho é a lembrança do que o espírito viveu durante o sono do corpo físico. Deus dispôs de tal modo que, mesmo encarnado, o espírito continua tendo algumas horas de vida espiritual, sem sofrer a influência do corpo. Porque nós já estudamos em domingos anteriores o quanto o corpo restringe as capacidades do espírito. Então, durante o sono, o espírito está liberto. Ele volta a ser um espírito dono de todas as suas possibilidades. Estando encarnado, o espírito não tem uma liberdade verdadeira, apenas uma emancipação, uma realidade relativa, uma liberdade relativa. Mas essa liberdade pode auxiliá-lo a viver melhor as horas de vigília, as horas em que o corpo está acordado. Embora nem sempre as lembranças que vamos ter dos sonhos sejam exatamente correspondentes à realidade vivida nesse período. Por quê? Porque a vivência daquela experiência ocorreu em espírito. E a lembrança, ela vai sofrer a refração da matéria. Muitas vezes nós não lembramos do que sonhamos, ou se nos lembramos de uma forma fragmentada, sem coerência nenhuma, e em outras situações, quando nos é importante, essa lembrança é clara, essa lembrança, ela é cristalina. Ela é uma lembrança cristalina. Então, tudo depende das nossas necessidades para que as nossas lembranças sejam mais claras ou menos claras. Muitas vezes, nem lembro o que eu sonhei ontem. Será que eu sonhei? Pode ter sonhado, pode não ter sonhado. Muitas vezes, a gente lembra de pedaços, né? Flashes daquilo que se passou. Em outras vezes, a situação é clara. A gente consegue narrar tudo o que aconteceu durante o nosso sono. Muito bem. Existem 3 situações diferenciadas com relação ao sono. Existem 3 tipos de sonho. O sonho físico, o sonho reflexivo e o sonho espírita, que é o verdadeiro sonho. Sonho físico é a liberação durante o repouso do corpo das imagens que compõem o nosso cotidiano.
Podemos criar sonhos e fantasias, podemos buscar o prazer, nos castigar e nos punir durante o estado de sono, ou simplesmente promovermos a limpeza material de todo aquele material acumulado que não serve para nada. Então, o sonho físico, ele não é um sonho do espírito, ele é um sonho do corpo. Um sonho em que o seu corpo reorganiza as ideias, reorganiza os fatos, né, para melhor arquivar essas informações. Esse sono, ele é criado por nós mesmos. Então, muitas vezes, nós buscamos o prazer, dependendo da nossa moral, né? Nós podemos, durante o sono, nos castigar, nos punir por alguma coisa que fizemos errado, né? É quando a gente diz, a minha consciência, né? Fui julgado pela minha consciência. Portanto, o sonho físico, ele é uma criação do espírito. E ele depende de nossas preocupações, ele depende de nossos interesses. É um sonho da nossa realidade de encarnados. Já o sonho reflexivo é aquele em que o espírito mergulha na sua personalidade, vivendo experiências e lembrando das existências passadas. Situações interessantes, situações agradáveis ou situações traumatizantes desta ou de outras vidas são relembradas. Então, o espírito, no sonho reflexivo, ele mergulha nas suas lembranças de espírito, de todas as suas vivências encarnatórias. Durante o sono, é afrouxada a linha da censura, e nós vamos conviver um pouco com nossos arquivos da memória cerebral, extracerebral. Que afrouxamento de censura é esta? O véu do esquecimento de quando estamos em vigília, que estamos encarnados. Nós não lembramos das nossas vidas anteriores. Então, no sono reflexivo, essa linha se afrouxa e nós temos essa oportunidade. O sono físico, ele é retirado da memória da existência atual do espírito. O sonho reflexivo são imagens que podem estar guardadas em nossos arquivos e que durante este sonho nós podemos alcançar. Então, esta é a diferença entre os dois tipos de sonho, o sonho físico e o sonho reflexivo. No sonho físico, nós sonhamos com acontecimentos da encarnação atual. E no sono reflexivo, nós podemos sonhar com acontecimentos de todas as nossas encarnações. Finalmente chegamos ao sonho espírita. O sonho espírita é o sonho verdadeiro. É a lembrança das experiências vividas no mundo espiritual, onde nós vamos participar de situações, vamos encontrar pessoas e conviver. Então, no sonho espírita, é a verdadeira emancipação do espírito. Enquanto o corpo dorme, o espírito vai ao mundo espiritual e vive o mundo espiritual. Vai participar de situações, vai encontrar pessoas, vai conviver com essas pessoas. O sonho espírita, diferente do sonho físico e do sonho reflexivo,
ele não depende da nossa vontade. Nós seremos apenas um protagonista das situações, mas o roteiro, a ideia desse sonho, não é apenas nossa. Porque ele não é um sonho, é uma lembrança de uma realidade vivida pelo espírito durante o sono do corpo físico. É nesse sonho que nós podemos realizar coisas interessantes e reais, na situação de espírito emancipado do corpo e reintegrado ao mundo espiritual. Nós nos lembramos do passado na situação de espírito emancipado. Podemos antever o futuro, coisas planejadas desta existência que seria importante serem lembradas para que o espírito possa se posicionar, ou às vezes dar um novo curso a uma situação em que ele esteja enveredando por um caminho inseguro. Então, durante a emancipação do espírito, a emancipação da alma durante o sono, nós podemos verificar se nós estamos cumprindo o planejamento reencarnatório que nós desejamos. Porque lá nós estamos livres. Nós podemos conversar com nossos mentores, nós podemos conversar com nossos amigos espirituais. Olha, eu estou indo pelo lado errado. Não era isso que eu queria fazer. Essa situação, do jeito que eu estou tratando ela, não é a melhor forma. Então, emancipado, mais lúcido, eu posso procurar corrigir as minhas necessidades. Desculpe. Portanto, como eu disse, o espírito durante o sono, ele pode estar mais lúcido, mais tranquilo, com uma capacidade mais ampla de aprendizado. Pode participar de estudos, pode trabalhar, pode visitar amigos encarnados, desencarnados. Há muitos relatos na obra de André Luiz de espíritos que durante o sono visitam o mundo espiritual para trabalhar, para assistir palestras, para participar de cursos. Mas tudo isso depende o quê? Do grau de evolução do espírito. Há espíritos que não entendem, que ainda são muito materialistas. Então, se o espírito dorme, se o corpo dorme, o espírito também dorme, porque ele é materialista, ele não acredita que ele pode, durante o sono do corpo, se libertar. Já há outros espíritos, ainda em uma condição moral inferior, que ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar da sua vida como espírito de uma forma inferior. Né? Vai fazer aquelas atividades ruins, né? Que ainda o agradam. E já haverá espíritos, né, com um grau um pouco mais elevado de adiantamento, que vão aproveitar o seu sono, o sono do seu corpo, né, para visitar amigos, para estudar, para trabalhar, para rever seu plano reencarnatório. O espírito pode ter uma vivência normal no período em que o corpo está dormindo, dependendo de sua condição moral. Foi o que nós acabamos de falar. Esse período vivido enquanto o corpo dorme pode nos influenciar de uma maneira muito benéfica, porque muitas situações difíceis de serem contornadas ou resolvidas em vigília
na situação de espírito, mais lúcido, mais tranquilo, ele acaba enxergando algumas opções. E quando desperta, se lembra da medida a tomar ou do caminho a seguir. Quantas vezes isso não aconteceu conosco? Né? Nós vamos dormir com um problema, nós vamos dormir com uma preocupação, e no dia seguinte nós acordamos com a resposta. Por quê? Porque o corpo dormiu, mas nós continuamos em atividade. E, durante esse período de emancipação, enxergando melhor, entendendo melhor, por não estarmos amarrados às limitações do corpo físico, né? Mais tranquilos, porque aquela situação ruim pela qual nós nos passamos, como encarnados, como espírito, ela não nos incomoda tanto, nós podemos, então, encontrar soluções e aproveitar essas soluções quando em vigília. O corpo precisa descansar e o espírito precisa arejar-se. Lembre-se que para o espírito encarnado, o corpo é uma prisão que o limita em várias situações. Por isso, Deus deixou essa possibilidade, para que nós não nos sentíssemos distanciados da nossa realidade espiritual. O sono é um período em que podemos recuperar e usufruir da nossa verdadeira identidade. Porque a nossa verdadeira identidade é a vida espiritual. Basta para que isso nós nos preparemos para o sono inteligente. E o que é o sono inteligente? Sono inteligente, ele é característica das almas mais elevadas, que têm uma condição superior, uma condição moral superior. Vivendo com responsabilidade tudo que a matéria possa oferecer, mas sem desconhecer a sua situação de espírito. Então, quando encarnado, essas almas mais elevadas, elas vivem encarnadas com todas as suas responsabilidades, aproveitam todas as oportunidades que a reencarnação possam lhe oferecer, mas não se esquecem que são espíritos. Portanto, preparar-se para um sono inteligente não é exatamente no momento de adormecer. Agora eu vou deitar para dormir, eu vou rezar, vou fazer uma prece, vou pedir que Deus me dê uma boa noite de descanso, que eu aproveite o meu sono. Não é na hora de me deitar. Preparar-se para um sono inteligente é a maneira como eu vivo o meu dia, a maneira como vivemos a nossa vida. Isso vai nos favorecer para que tenhamos um sono inteligente. E as pessoas que se habituam ao sono inteligente podem ter uma morte inteligente. Veja só que interessante. As pessoas que se habituam a um sono inteligente podem ter uma morte inteligente. Por quê? Porque sabem que a vida encarnada é um ciclo. Sabem que estão aqui de passagem e têm que viver aqui da melhor forma possível para aproveitar a oportunidade de crescimento, de aprendizado. O espírito que vive a sua espiritualidade, mesmo tendo um corpo. Eu estou encarnado, mas eu sei que eu sou um espírito. E eu vivo como espírito, eu não vivo como um corpo material.
ter um sono inteligente é uma questão de treinamento. Cada noite de sono corresponderia, é semelhante ao processo da morte. Só que vamos acordar no dia seguinte. Veja que interessante. Quando eu vou dormir, o meu corpo descansa durante o sono, o meu espírito se desprende e vai viver a sua vida. É como se ele desencarnasse. A única diferença é que ele está preso ao corpo por um fio prateado, que já foi muito descrito nas obras de André Luiz, né? Ele está continua encarnado, continua ligado ao corpo, mas ele pode se emancipar, se desliga do corpo, da mesma forma que o espírito se desliga do corpo no processo da morte, no processo do desencarne. A única diferença é que amanhã nós vamos acordar, e no desencarne o corpo não vai acordar mais. É o momento em que o espírito se distancia do corpo e vai cuidar da sua vida de espírito. Durante a vigília, eu cuido da vida encarnada, da vida no meu corpo, e durante o sono, eu vou cuidar da minha vida de espírito. Por isso, nós temos que levar o seguinte lema como lição para a nossa vida de encarnados. Se é hora de reencarnar, vamos reencarnar numa boa. Nós precisamos passar pela vida material. Nós precisamos passar pela encarnação. Se é hora de desencarnar, vamos desencarnar pelo menos com educação e aproveitar todo o período reencarnado e depois o período da situação de espírito errante. Então, vamos viver encarnados sem dramas. Vamos encarar o desencarne sem dramas. Chegou a hora de retornar ao mundo espiritual? Que maravilha! Como espíritos errantes, vamos aproveitar o período que estamos como espírito errante, vivendo tudo aquilo que essas situações têm de melhor a nos oferecer. E não ficar agarrado, lutando, não aceitando situações. Ah, não quero morrer, não quero desencarnar. Ou vocês pensam que lá do outro lado, na vida do mundo espiritual, não existe espíritos que dizem a mesma coisa. Ah, não quero encarnar. Eu não quero encarnar. Eu sei o que eu vou sofrer, eu sei o que vai me acontecer. Então eu não quero. Não. Nós temos que aceitar as situações que Deus nos oferece, encarnados ou desencarnados, e aproveitar da melhor forma possível essa situação que nós estamos vivendo. Eu vou encerrar, meus irmãos, neste momento, a apresentação desta noite. Na próxima semana, nós continuaremos com esse estudo da emancipação da alma, e aí nós vamos estudar o que nós espíritos fazemos durante o sono do nosso corpo espírito. Então, nós vamos nos emancipar, e aí, o que é que nós vamos fazer durante esse período de emancipação? Espero que tenha sido bastante claro, que tenha sido bastante proveitoso nesse assunto muito interessante. Ao final da apresentação do Evangelho, eu estarei aqui junto com a equipe, aberto a tentar esclarecer todas as dúvidas que surgiram. Agradeço muito a oportunidade. E agora eu vou passar a palavra à nossa irmã Maiara, que vai fazer a apresentação do Evangelho
segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amor aos inimigos. Eu vou dar uma pequena recapitulada no que a gente, na parte que nós já abordamos no domingo anterior, e aí eu vou sinalizar a que hora que eu estou retomando, continuando, né, o assunto a partir do novo de hoje. Vamos lá. Então, esse capítulo, ele segue, né, o texto bíblico que fala, que Jesus traz, né, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, o que a gente entendeu? Que este mandamento, né, essa nova caminhada que Jesus nos propõe da lei de amor, ela reforma, ela transforma, né, toda a questão das leis de justiça dos homens, que nós aprendemos e que nós temos muito enraigadas no nosso subconsciente, na nossa construção de sociedade, né? Ele pede uma postura diferente. Tanto é que ele faz uma provocação, né? Ele fala: se vocês só amardes quem os amam, qual será a recompensa? Então, ele fala: o que muda, né? O que transforma? Vocês me trazem todo o sofrimento, né? Traz todas as iniquidades, traz todas as dificuldades das relações com o próximo. Mas o que vocês vão fazer para transformar, né? Precisa de ações diferentes. E é justamente aí que Cristo nos provoca. E justamente por isso que ele fala que esta lei, né, quando nós conversamos sobre o amor aos inimigos, é a meta maior, né? É a parte sublime da lei de amor. Porque amar quem eu já tenho alguma proximidade, quando eu já compartilho de algumas afinidades, é o básico, é o fácil, que nós ainda temos grandes dificuldades, não é mesmo? De conviver de forma amorosa e em paz até com quem nós amamos. É ou não é? De vez em quando nós não atritamos com os nossos amores. Mesmo assim, ele nos chama a essa escalada da lei de amor, justamente com o assunto de amar os nossos inimigos. E a recompensa que vem nessa questão do amar os nossos inimigos, lembrando que quando eu demonstro este amor, a recompensa é que eu vou ser vista e vou ser reconhecida como filho do Pai. Lembrando que nós somos criaturas divinas. Para sermos chamados filhos de Deus, ele coloca ao longo do texto evangélico, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, vários pontos, né? Sereis chamados filhos de Deus. Porque para sermos filhos de Deus, que somos criados em potência para isso, nós precisamos angariar algumas virtudes, né, para nos elevarmos até Ele. Bom, então, continuando a nossa recapitulação, quem não são os nossos inimigos? Então, nesse momento em que nós não estamos num momento de guerra, né, onde nós já caminhamos num momento mais de paz da nossa humanidade, nós sempre pensamos naquele inimigo mais infantilizado, mais ilustrativo, né? Que é aquele ser mau que o tempo todo quer nos atacar, que ele quer nos destruir de alguma forma. Então, a gente sempre pensa naquele mal encarnado, que é o que diz. E na verdade, os nossos inimigos, no dia de hoje, né, neste momento, vamos pensar no nosso país, que sempre viveu um momento de paz, e nós não temos guerras muito externas, temos as nossas dificuldades, né? Mas nunca entramos realmente numa guerra com outro país. Então, os nossos inimigos, eles são as pessoas do nosso dia a dia,
que cultivam por nós ou que nós cultivamos para eles alguma inimizade, né? Algum desconforto. Esses são os nossos inimigos. É aquela pessoa que eu não sou muito fã, que está lá no meu trabalho, é aquele querido parente que quando vem na minha casa é difícil de engolir, né? É difícil de ficar próximo. Então, são esses os nossos inimigos. São essas pessoas que nós carregamos essas diferenças, essas pequenas diferenças, mas que ao longo do tempo, e dependendo como as coisas vão se desdobrando, podem virar grandes contendas, ou, dependendo da situação, né, do processo encarnatório, nós também podemos nos deparar com aquele inimigo mais declarado, né, que atenta contra a nossa vida, atenta contra o nosso entorno, né, pensando do ponto de vista evolutivo e do que ainda dos débitos que nós temos que ainda pagar, né? Então, esses inimigos podem ser os encarnados e eles podem ser os desencarnados. Então, os inimigos encarnados, vou trazer uma parte do texto aqui, ele fala que como que é a influência desses inimigos na nossa vida, né? Quando o seu ódio não chega a tais extremos, né, que é a contenda física, que é a guerra, que é a destruição, atacam então na honra e nas afeições, que é a fofoca, a maledicência, né? Eu destruo as relações em torno daquela pessoa. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações habilmente espalha todos os ventos e vão se avolumando pelo caminho. Então, é desta forma, né, nessa questão das contendas verbais, que eu vou me deparar com os inimigos neste momento atual. E os desencarnados, que são as contendas que eu não resolvi em outro momento. E desses amigos que ainda não tiveram, desses inimigos que não tiveram a oportunidade de reencarnar, né, seja no meu círculo ou no círculo próximo, lembrando com quem a gente tem débitos, sempre vão encarnar próximos a nós. Senão nós não temos como desconstruir toda essa inimizade. Então, para quem acha que quando o inimigo vai embora está tudo resolvido, não está, né? A possibilidade de reconstrução, ela vai se apresentar mais dia menos dia, mais vida menos vida. Então, os inimigos desencarnados, eles influenciam, né, através de manifestações de sua malevolência, pelas obsessões e subjugações. Então, eles tentam minar o nosso entorno pelas influenciações espirituais das pessoas à nossa volta, né? Também influenciando ou nos debilitando espiritualmente, tentando, né? Se eu der guarida, eles vão conseguir realizar o objetivo. Se não, eu vou, de vez em nunca, ali eu me aproximo e me afasto deles. E aí, como que eu procedo? Tem diferença se o inimigo está desencarnado ou encarnado? Não. O proceder é o mesmo, né? Que eu devo usar de benevolência para com os inimigos encarnados e do mesmo modo com os encarnados. Então, o procedimento é o mesmo, eu devo me transformar, né? Angariar virtudes para que eu possa olhar com gentileza, tanto para esse espírito, para que eu mude, né, a minha turbina energética, para que ele não encontre mais guarida e para que eu mantenha pensamentos salutares, para que ele não encontre brechas para se aproximar e também se convença da minha transformação, e os encarnados para que eles não encontrem ligações, né, para que eu consiga enfrentar todas as contendas que às vezes eles podem nos trazer para a nossa vida, ou lembrando que às vezes o inimigo somos nós, os provocadores, e os que causam desconforto somos nós, né? Então eu tenho que trabalhar essa benevolência, com benevolência. Então eu trouxe um slide que fala do amor em suas infinitas formas. E por quê? Quando a gente fala de amar os inimigos, a gente pensa naquele amor um pouco infantilizado, né? Aquele amor mais que nós temos fecundo pelas pessoas que nós temos
proximidade, né? Esse amor romântico. E, na verdade, o texto nos elucida, e isso nos ajuda a conceber essa questão de construção do amor inimigo, quando ele fala que Jesus não está falando que cada um de nós tenha para com o nosso inimigo a mesma ternura que tem para um irmão ou um amigo. Ele está dizendo que vai ser diferente. O texto nos traz que é usada esta palavra do amor, e faz parte da lei de amor, isso que nós estamos conversando. Eles usaram essa palavra para expressar o que nós temos que ter para o nosso inimigo, como amor, porque ainda não tem, né, uma palavra ou uma forma de especificar dentro do nosso vocabulário ainda. Então, por isso que eles usaram a mesma palavra. Mas ele diz que não é a mesma coisa. Então, a gente precisa reconstruir essa questão do amor e entender que o amor tem muitas facetas, que nós ainda não temos nem a ideia ainda das inúmeras e múltiplas facetas que o amor pode ser demonstrado por alguém. E aí ele fala que esse desconforto que nós temos quando a gente encontra o inimigo, né? E é um desconforto que nós sentimos fisicamente, né? Que o coração muda o compasso um pouco ali, né? Eu sinto um mal-estar físico. É por essa questão energética. É quando eu tenho alguém que eu tenho uma contenda que pode vir da ancestralidade das outras vidas, né? Ou que eu angariei ali por alguma coisa que aconteceu, eu tenho um impacto energético, né, em relação àquela pessoa. E é por isso que a gente tem essa assimilação ou repulsão de fluidos. Quando nós somos afins, nós gostamos da pessoa, nós assimilamos fluidos. Quando esse fluido não é bacana, a pessoa demonstra uma antipatia por nós, existe uma repulsão de fluidos. Né? Então, toda essa sensação que nós temos, que ela é física, não só psíquica, ela vem dessa questão energética. Muito bem. Então, eu vou reler a questão do retribuir o mal com o bem, que lembra que eu te falei, é o roteiro. É o roteiro que nós temos que seguir em relação a essa construção da nossa conduta para com as pessoas que nós não temos proximidade, que nós não somos afins ainda. Então, amar os inimigos não é guardar o ódio nem rancor. Às vezes eu não posso fazer nada. Lembra que eu disse? Eu posso não fazer nada para impactar na vida do outro, mas eu fico lá, maquinando no meu pensamento todas as formas que eu gostaria que ele sofresse, ou que ele tivesse dificuldade. E isso, lembra que pensamento é matéria? Eu vou influenciar na vida do outro, se ele tiver num momento de baixa vibração. Então, olha lá, eu tenho responsabilidade sobre isso. Como que eu não guardo ódio e rancor? Pela vigilância. Eu preciso ver o que eu estou alimentando na minha mente em relação àquela pessoa e tentar apartar isso. Ah lá, nem desejos de vingança, que eu acabei de falar. Eu não faço nada, mas aqui na mente eu fico maquinando tudo que eu gostaria de fazer. Né? Pensamento é força. Perdoar-lhes sem pensamento oculto nem condições. Lembra que eu sempre falo que a gente tem condições infantis? Constrói muros infantis, infantilizados e uma série de condições para amar ou para perdoar. Só perdoa o dia que ele me pagar a dívida. Só perdoa o dia que ele for para cada um da minha família e conversar e pedir perdão. Só perdoa o dia que ele pagar tudo que ele tem que pagar na vida dele em relação ao que ele fez para mim. Então, o perdão, ele não há condições. Ele é um ato puro e único. Não existe condições para o perdão. Vamos lá. Não é opor a nenhum obstáculo à reconciliação. Às vezes, aquela pessoa reconhece o erro. Ela entende, né? Depois de uma... Lembra? Nós não somos o mesmo de que 10 anos atrás, graças a Deus, da 20 anos atrás. A gente se dá conta de um erro que eu fiz lá atrás. E às vezes eu posso sentir a necessidade de buscar o outro e falar, me desculpa, não foi bacana. Será que a gente pode se reaproximar? E aí o texto evangélico nos diz que nós não podemos colocar barreiras.
Vai ser fácil? Não, eu preciso construir uma relação de novo. Mas eu não posso colocar barreiras. Se eu posso reconstruir com aquele amigo, eu devo permitir. É não desejar-lhes o bem e não é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar quando o bem lhes advenha. É socorrê-los. Olha aí quando Deus nos coloca a oportunidade. Em se apresentar na ocasião e abster-se, quer por palavras ou por atos, tudo que possa prejudicar. Está aí o roteiro de quais os atos que Jesus nos pede para ter nessa questão de amar os nossos inimigos. É muito claro. É muito claro. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem essa característica maravilhosa que tudo é muito claro. Não tem o que se subentender nesse texto. Muito bem. Então, a terceira revelação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos traz ela nos amplia a visão e nos descortina várias questões. Ah lá, que o espírita tem uma visão ampliada sobre o passado e sobre o futuro. Então, todo o Pentateuco espírita, obespírita, ele nos constrói todo o conceito das leis divinas, das leis reencarnatórias, né? O Evangelho segundo o Espiritismo explica detalhadamente cada lei, né? E exemplifica. Então, isso amplia a nossa visão, que é o que sempre nos é pedido no Evangelho, para que nós olhamos com a visão de espíritos e não com a visão de homens materialistas. Como nós estamos num mundo de provas e expiações, olha lá, deve-se esperar topar com homens maus e perversos. Nós não estamos em mundos felizes para esperar que todas as pessoas que estejam encarnadas aqui já tenham boas atitudes. Nossos irmãos que ainda precisam evoluir vão encarnar. E tem um motivo para isso. Olha lá, sabe ele, primeiramente, que a maldade não está permanente dos homens. Normalmente, quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente pega um passo só dela e olha para aquilo só. E não consegue, e não olha para o conteúdo todo daquela pessoa. E o Espiritismo também traz que esses demônios não são almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Às vezes a gente coloca, né, principalmente os que aparecem no TV, como esses personagens de demônios que nunca vão se reconstruir, que devem ser eliminados, né? Ou aqueles que nos obsediam como demônios também, o texto nos traz que não é isso. E que essa questão toda dos inimigos das nossas contendas são um gênero de provações. Então vamos lá. Tem um lembrete que fala no texto, que eu coloquei como lembrete aqui, que é um trecho do texto que fala aqui assim, ó. Não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento, que são as pessoas que não são afins. Se em vez de queixar-se, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo e demonstra a sua paciência, de demonstrar a sua paciência e resignação. Eu trouxe essa parte do texto porque justamente se nós nos relacionássemos só com quem a gente ama, só com quem a gente gosta, onde está a evolução? Deus coloca vários estágios evolutivos para encarnar aqui na Terra, justamente para que nós aprendêssemos com a vivência um dos outros. Né? Tem pessoas que já lidaram conosco no momento em que nós nos portamos enquanto inimigos, com benevolência, e assim nós somos instrumentos para que eles se exercitassem, e vice-versa. Nós temos que ver no outro, nos que nos atenta, como um instrumento para nós nos exercitarmos e aplicarmos as virtudes que o Evangelho de Jesus nos pede. Tem o livro de Chico, que chama Marcas do Caminho, que ele denomina de forma muito inteligente, né? É um psicografado, é lógico, né? Que o espírito que psicografou denomina os nossos adversários como professores gratuitos. Quem nos ama normalmente não coloca muito onde a gente pisa na bola.
Quem realmente aponta e mostra lá onde a gente pisa na bola é os nossos inimigos. É as pessoas que não são afins. E aí o livro fala que são realmente aqueles que não nos podem nos compreender, que nos guia e nos mostra onde as nossas fraquezas e deficiências morais. Então tá lá, ó, são as pessoas que nos servem. Eles são os nossos servidores. Olha que delícia. Olha como já todo aquele assédio de quando a gente não gosta de alguém já vai se desconstruindo. E vamos lá, vamos falar um pouco da parte do famoso fala de Jesus, que fala de se vos baterem a face direita, apresentar-lhe a outra. Então, o que Jesus quis dizer com isso? É literal? Eu preciso olhar para isso de forma literal? Não. Essa frase foi uma metáfora, como muitas outras que Cristo usa para tentar exemplificar o ensinamento. Então, ela é uma metáfora que sugere que, quando alguém nos atacar ou nos vir de forma violenta, ou tentar instaurar uma contenda na nossa relação com ele, essa metáfora nos fala para que a outra face é eu reagir, ou agir, né? Reagir é quando eu não penso sobre isso. Agir de forma diferente. Então, se a pessoa vem e demonstra violência para comigo, eu devo demonstrar brandura. Se ela vem com malevolência, eu preciso demonstrar benevolência. É essa outra face que ele nos pede. Ah lá. Dizendo que apresentamos a outra face àquele que nos haja batido numa, né? A atitude, disse sobre outra forma. Não se deve pagar o mal com o mal. Então, ele me ofendeu, eu vou ofender ele. Não. A outra face. Eu não ofendo, eu trato com gentileza. O que o homem deve acertar com humildade, tudo que lhe molde a bater o orgulho. Esses nossos adversários ajudam a nós extirparmos o orgulho, que é tão ruim para a nossa caminhada. Olha que detalhe importante. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender. Os nossos valores ainda estão trocados, né? Quem ofende ainda é visto como uma pessoa forte. E, na verdade, o texto mostra para nós que não. Que o ofendido, que se sustenta e não reage, que é quem que retém a glória. De suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Mais vale ser enganado do que enganador, arruinando do que arruinar os outros. Olha só. Tá ali os valores do Pai para nós. E é isso que quer dizer essa frase, essa metáfora. Então, toda vez que alguém vir até a mim, vamos tentar agir e não reagir? Agir de forma diferente, mostrar a outra face. Se ele vem de forma violenta, eu mostro doçura. É isso que o texto nos pede. É fácil? Não, é difícil. O entorno vai entender a sua ação? Não, às vezes vão repreender. Mas tenhamos confiança no que o texto nos pede. Tenhamos confiança. É o caminho. Ah lá. Não proíbe a defesa. Então, eu não vou me colocar de forma totalmente à mercê da violência e dos ataques de alguém que queira fazer isso comigo. O proibido, no instinto de conservação, é próprio do instinto de conservação e é uma lei da natureza que obsta de que alguém estenda o pescoço ao assassino. Não pretendeu Jesus interdizer de toda defesa, mas condenar a vingança. É muito claro. Se alguém atenta para com a minha vida, eu posso me defender? Posso, sem dúvida. Ou se alguém atenta, né, em relação ao que eu construí do meu caráter e tal, eu posso me defender? Pode.
Mas não quer dizer que, por exemplo, se atentou contra a minha vida e eu conseguir escapar, me defender, eu vou lá e me vingo. E tento ou atentar com a vida de alguém do entorno daquela pessoa ou daquela pessoa. Ou, justamente por isso, se alguém atentou contra o meu caráter, contra o meu entorno, eu vou lá e respondo da mesma forma. Então, eu posso me defender? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, lembrando que Deus nos pede que essa defesa, Jesus nos pede que essa defesa seja pautada nos preceitos cristãos. Então, toda vez que eu construir uma defesa ou que eu precisar me colocar, né, em relação a me defender do ataque de alguém, eu preciso saber e preciso prestar atenção se a minha posição está sendo cristã. Se eu estou buscando o entendimento ou se eu estou buscando amainar aquela adversidade. E não só reagir, combater aquela pessoa. O texto nos fala, eu vou terminar, esse já é o último slide, mas eu acho muito importante, que ele fala de algumas advertências. Ele fala de tudo que nós temos que fazer, mas como Jesus e os espíritos já sabiam que ia ser uma caminhada difícil, ele nos faz alguma advertência que eu coloco para que a gente realmente entenda a importância dessa transformação, né, desse chamado do Cristo em relação ao amor dos inimigos, e para que a gente depois não se perguntem, né, porque a nossa caminhada está difícil. Olha lá, a primeira advertência que ele nos traz no texto fala: diga-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que ele estava querendo dizer com isso? Se nós não formos diferentes nas atitudes, vai demorar um pouco mais. A nossa evolução vai vir com o tempo e não com o nosso esforço. E aí, vai demorar para que a felicidade plena se faça na nossa vida. Vai demorar para que eu consiga me aproximar de mundos felizes. É isso que ele está querendo dizer dos reinos dos céus. Né? Essa tranquilidade do espírito evoluído e quando eu vou para mundos evoluídos também. Então é isso. Ele adverte que se nós não mudarmos, a caminhada vai ser mais longa. Eu vou evoluir, vou chegar lá. É isso que Deus quer de nós. É isso que ele planejou para nós. Mas vai demorar mais. Ah lá, com mal proceder, o homem irrita o seu inimigo. Ah lá, quando eu reajo, quando eu devolvo, eu vou construir ainda mais aquele sentimento de inimizade e os sentimentos mútuos inferiores, que então se constrói de instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Quando eu sofro um ataque, se eu passo a devolver, a seguir no processo da vingança, Deus nos deixa ali dentro da justiça, lá na lei de causa e efeito. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E lembra que eu falei no domingo passado? O perdão, pessoal, ele é dever. E ele só é parte da tarefa do ofendido. Quem ofende não perdoa. O ofendido que perdoa. Então, a tarefa do perdão é de quem foi ofendido. Vamos lembrar disso. Então, mesmo que aquela pessoa me atacou, tá difícil, quem tem que ir lá e ter essa ação do perdão sou eu, o ofendido. E se eu entrar nesse processo da vingança, Deus nos alerta que eu vou entrar na justiça ali, das leis divinas. Ah lá, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido e respondereis de modo acre e daí uma provocação. Ó, essa parte esse pensar do texto, ele é maravilhoso. Por quê? Quando eu sou uma pessoa orgulhosa e vaidosa, e alguém diz alguma coisa que eu entendo errado, ou alguma pessoa me alfineta de algum jeito, pronto. Aí eu já instituo aquele clima de duelo. Aí eu já coloco aquela pessoa
na classificação de inimigos. Então, o que essa parte do texto está nos dizendo? Nós precisamos parar de colocar o pé embaixo dos outros. Tem gente que o tempo todo se mantém nessa postura de ódio, de vingança, de contenda, e lembra que o meu ouvido só ouve o que o meu espírito está fecundando ali. Então, eu só ouço quando o outro é desagradável comigo. Eu interpreto de maneira torta uma fala que o outro disse. E assim, o meu ambiente interno se transforma no externo e eu vou angariando inimigos. Então, quando você perceber que muitas pessoas, que você olha para muitas pessoas e você acha que todo mundo não gosta de você, é o seu orgulho e vaidade que está colocando um filtro do que você ouve, do que você vê em relação do que as pessoas te tratam. Quando a gente coloca o filtro do bem, a pessoa pode até tentar nos atacar, mas é incrível, a gente não percebe. Aquilo passa resvalado, porque não encontra guarida no nosso espírito. Então, vamos lembrar disso, vamos parar de pôr o pé debaixo dos outros. Olha lá, expor os seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações e sempre é um crime aos olhos de Deus. Olha que alerta enorme. Quando eu parto para a vingança, quando eu devolvo uma injúria, é muito sério diante das leis divinas. Aquilo vai me angariar um débito. Então, olha que estímulo impressionante para eu mudar. Lembrai-vos de que somente será perdoado conforme perdoardes, que é a questão da lei divina ali, ó. Se eu não perdoar, quando eu errar, provavelmente as pessoas vão ser tão duras do quanto eu fui com o outro. Deus não vos otorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros. Não só a natureza conferiu, só a natureza conferiu esse direito. O que isso quer dizer? Quando às vezes a gente olha alguém que diverge muito, vamos pensar, sei lá, em algum povo, alguém que a gente acha que diverge muito, né, do correto, do ok. Deus não diz que a gente tem que ir lá e eliminar as pessoas. Vou eliminar todo mundo que age diferente, vou eliminar todo mundo que age mal. Deus não nos deu esse direito. Deus não nos deu esse direito. Muito bem. Então, pessoal, esse capítulo nos traz muito essa inversão de valores que o mundo, infelizmente, está nesse momento, mas tudo vai mudar se Deus quiser, e Ele quer. E ele já está promovendo para isso. E a grande importância é que a nossa fortaleza é essa benevolência, é agir diferente, é mostrar a outra face, mostrar como se age com gentileza, com amor, com carinho, amainar as adversidades, sempre que for possível. Então, vamos pensar nisso, que quando eu reajo, quando eu continuo na vingança, quando eu continuo no ataque, é muito ruim. Isso atrasa a minha caminhada, isso atrasa a caminhada evolutiva do universo, e principalmente não é característica de fortaleza, muito pelo contrário, é característica de inferioridade. Pessoal, eu agradeço, eu me adiantei um pouquinho no horário, mas esse capítulo é especial. Obrigada, nós vamos para a oração e depois para a discussão das perguntas. Tchau, tchau.